Desejar a todos uma boa tarde. Boa tarde. Neste sábado e domingo assim de dificuldades para nós brasileiros. É uma vergonha o que está ocorrendo em nosso país, sem darmos apoio a nenhum dos lados, mas o resumo de tudo isso é uma falta de ética que existe não só no presidente, mas em todos os políticos e em nós, eleitores, que colocamos estes políticos lá. Eu quero trazer-vos algumas palavras que têm sentido à nossa vida, ao nosso dia a dia. E aqui deve ter gente de todas as religiões. Deve ter católicos como eu, deve ter evangélicos, protestantes. O fundador do Espiritismo queria que todas as religiões viessem participar conosco, porque o Espiritismo, como doutrina filosófica, tem muita coisa para ensinar a todas as religiões. Nós só podemos estar contra os materialistas, aqueles que só se ligam à mamona, como aqui foi lido, aqueles que só olham o poder. A esses materialistas nós temos que ser contra, mas a favor de todas as religiões, pois a origem delas é o mesmo, é um tronco comum. O Espiritismo ajuda, o Espiritismo me ajudou, depois de velho, a entender melhor o significado de minha vida. O Espiritismo, com suas lições, com sua filosofia de vida, me deu mais base, mais consciência, mais tranquilidade, mais serenidade para eu viver. Por quê? Porque ele é uma religião, é uma doutrina filosófica e é também uma ciência experimental. E sobre essas três partes eu quero falar. Antes, porém, quero vos dizer que existem em cada um de nós ideias inatas que estão no nosso subconsciente, como muito bem nos ensinou Carl Gustav Jung. A nossa mente tem várias divisões. Tem o consciente, 1%. É da história, conhecemos a história da nossa vida. Estou consciente que hoje, 16 de abril, estou falando para um grupo de amigos aqui no Centro Espírita de Balneário Camboriú. É uma pequena parte da nossa mente. Existe o inconsciente imenso, lá no fundo, que se divide em duas partes. O inconsciente pessoal da minha vida e o inconsciente coletivo. Inconsciente pessoal da minha vida, nós não conhecemos tudo, temos vagas ideias, não lembramos nem sequer o dia quando nascemos, nosso primeiro aninho de vida não lembramos, e tantas coisas esquecemos, mas elas estão guardadas no nosso inconsciente pessoal. Dizia um que lá bem no fundo ainda existe o inconsciente coletivo, estruturas, armações que ele chamava de arquétipos, que quando experimentados, quando concretizados, eles se transformam em ideias inatas. Quando
Alguns materialistas afirmam que nós temos a religião só por causa do medo de morrer. É uma ideia muito fácil, mas não é verdadeira. Cada um de nós tem dentro de si a ideia inata da sobrevivência da alma, da existência de Deus, e que essa alma tem um destino e que não morre jamais. Lembro-vos um fato triste e ao mesmo tempo glorioso para a pessoa humana, mas muito triste historicamente. As crianças que eram condenadas nos campos de concentração na Polônia, que esperavam a vez de entrarem para a câmara de gás, desenhavam nas paredes uma borboleta com as unhas, para dizer àqueles que elas tinham a consciência que eram anjos, que iriam, como as borboletas, voar. A palavra borboleta em português não tem uma origem, nem em espanhol, que é mariposa. O italiano farfalla, no francês papillon, vem do latim papilo, papilones, mas no grego borboleta e alma têm o mesmo sentido, o mesmo significado. E essas crianças, naquele momento difíceis, inconscientes de tanta coisa, sem saber que estavam lá, mas sabiam que iam morrer, conseguiam gravar nas paredes com próprias unhas borboleta, o símbolo da vida, do espírito, que não morre, que não há guerra que termine, que ninguém o mate, que ele nasceu antes do corpo, que tem em si as ideias inatas. Quando era moço, estudava filosofia, intuição, o que é? Ideias inatas. Intuição é o mesmo significado. Quando era pequeno, lá em Nova Trento, e principalmente lá na minha casa, escutava meu pai, coitado, meio analfabeto, mas que cantava um canto, e que esse canto talvez alguém já ouviu, mas desapareceu, não sei porquê. O canto dizia assim: quem me dera na pátria de gozo, eu me achar contemplando a Jesus. Quem me dera no céu venturoso, habitar com os arcanjos na luz, neste mundo infeliz desterrado. Eu não posso deixar de chorar com saudades de ti, céus amados. Sempre estou a gemer, suspirar. Quem ouviu esse canto? Parece uma brincadeira, parece uma bobagem, saudades de ti, céus amados. Mas é uma realidade, é Jung que afirma isso, é a nossa alma que afirma isso. Nós nascemos para o infinito, nós nascemos para a eternidade. Pena que muitas vezes nós somos bobinhos, né? Nós se agrudamos às coisas materiais, ao dinheiro, ao poder, a partidos políticos que nos enganam, que compram votos. É uma pena. É uma pena por um ser que foi feito para a eternidade se lixar com essas coisas.
Então eu disse de início que eu, como católico, e sabe aqui tem mais católicos, não tenho medo de vir na casa espírita, não tem nenhuma condenação. E o Espiritismo quer que venham, que o Espiritismo é uma doutrina filosófica que vai me auxiliar, que vão auxiliar vocês, não só a cumprir a religião que vocês queiram seguir, mas a ter uma visão mais concreta, mais real da nossa vida, do nosso destino, como aquelas inocentes crianças que já pequenininhas tiveram que aprender que, apesar de todas as tristezas, uma coisa lhes dava alegria: iriam voar como borboletas. E esse é o nosso destino. Ou eu estou falando aqui para quê? Eu sou bobo, não perdi a minha consciência, estou tranquilo, estou sabendo o que eu estou dizendo. Então, o Espiritismo, para aqueles que gostam de aprender, é primeiro uma doutrina filosófica de consequências religiosas. E como todas as filosofias espiritualistas, tem como pressuposto a existência de Deus, a existência da alma e a vida futura. Mas não é uma religião formal, não é uma religião estabelecida, como a Igreja Católica é, como os evangélicos são. Porque o Espiritismo não tem sacramentos, não tem padre, não tem ritos, não tem chefes, nada pede. Se alguém quer ajudar essa casa a se manter, tem lá um cofrezinho para vocês ajudar a essa casa a se manter. E alguém vai ter que pagar o aluguel, a luz, está lá um cofrezinho. Mas nada pede. E quando bem faz, quantas almas por aqui passaram e encontraram no Espiritismo uma solução? Quantas mães deixaram de chorar, de lamentar a morte de seus filhos, porque encontraram no Espiritismo uma solução válida para quem está neste mundo. Então, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de consequências religiosas. E como todas as filosofias espiritualistas, tem por pressuposto a existência de Deus, a nossa alma e a vida futura. Aquele canto que eu cantei, que eu ouvia de pequeno, meu pai cantar, ele é profundo. Ele é uma filosofia profunda de um ser que está neste mundo, mas ao mesmo tempo percebe que não foi feito para este mundo. E que tem um futuro pela frente. Diz que tem saudades do céu. É porque já esteve lá essa alma. Essa alma já esteve lá. Voltou à terra para se aperfeiçoar mais. Porque percebeu que toda a nossa vida, viu, católico, como eu sou teólogo, eu tenho diploma de teólogo na Igreja Católica, conquistei em Roma. Mas vos digo aqui uma coisa: essa história de dizer que morrer, descanso eterno lá no cemitério, isso era coisa do passado. Hoje tem muitos teólogos dentro da Igreja Católica que falam claro: nós somos espíritos, logo após a nossa morte, nós ressuscitaremos com o nosso corpo espiritual para uma vida eterna. Eterno, descanso eterno. Não é verdade isso. E tem muita gente que ainda acredita nisso, que tem pena, que quem pegou em pecado mortal vai para o inferno. Nós temos toda a eternidade.
Mesmo se eu for para os lugares mais horríveis do mundo do além, que nós chamamos de umbral, onde você tem que pagar aquilo que fez, você tem a oportunidade de se salvar. Deus não fez você para o castigo. Deus não criou você para o inferno. Deus criou para ter junto com Ele, porque todas as coisas que Ele fez, as fez bem feitas. E você deve ser alguém que tem que ser bem feito. E nós somos feitos para isso. Então, o que é a filosofia, a doutrina filosófica? É uma pergunta sistemática. Para onde eu vou? De onde eu venho? O que é esse mundo? Por que eu estou vivendo aqui? Para ganhar dinheiro só? Eu tenho a obrigação de manter a minha vida, de cuidar da minha vida, de procurar defender a minha vida, porque é um instinto que Deus me deu. Falando em preservar a vida, alguém deve ter lido um documentário da Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando hoje da Segunda Guerra Mundial, crianças. Tem um documentário que o mariner americano diz assim: quando os alemães se viram perdidos, colocaram meninos de 13, 14 anos a lutar. Eles mandaram em campo de batalha. Um mariner americano diz: isso não é um filme. Não é um filme, é um documentário. É uma coisa real. Que quando viu esse menino em pé, com o fuzil deitado, chorando, foi lá e perguntou: o que tu queres? Quero minha mãe. Mãe outra, minha mãe. Aí o marino disse para ele: menino, eu só posso lhe ensinar uma coisa. A gente tem que lutar para viver. Mas agora tu tens que te fingir que estás morto se queres viver. Tu tens que te deitar e te fazer como morto se tu quer fazer viver. Se tu queres viver. E felizmente ou infelizmente Deus nos deu. Felizmente Deus nos deu esse instinto de preservar a vida, mesmo fingindo que está morto. Tomara que vocês nunca precisam fingir que estejam mortos, ou num assalto, ou em qualquer circunstância. Que Deus nos livre disso. Então o Espiritismo é uma doutrina filosófica, cheia de perguntas que devem dar sentido à nossa vida. O Espiritismo também é uma religião, porque ela tem consequências, essa doutrina filosófica tem consequências religiosas. Essas são palavras de Allan Kardec. E essas consequências religiosas vocês as encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui há duas partes. A primeira é a revelação divina, trecho do Evangelho de Jesus. A outra é uma revelação científica, experimental, que os Espíritos deram aos fundadores do Espiritismo, que são as instruções dos Espíritos. Essa parte faz parte da doutrina, isto é, o meio para eu atingir um fim filosófico é cumprir o que está aqui, é respeitar o que está aqui dentro, principalmente como falou hoje aqui no Evangelho, amar os outros como a mim mesmo. Essa é a maior lição que está aqui dentro. E essas instruções, que aqui são muitas, muitas, que pena se alguém ainda não leu isso aqui, mas faz bem isso aqui para a vida. Faz bem chegar aos 76 anos como eu
dizer, puxa vida, vale a pena viver. Tem sentido viver. A nossa vida não tem. Não é porque eu estou perto da morte que tudo se acabou. E isso quem disse, isso foi Max Weber e Sigmund Freud. Eles eram grandes cientistas, mas infelizmente se enganaram. Eu fico com Albert Einstein, eu fico com Jung, fico com Allan Kardec e com milhares e milhares de estudiosos e homens, o Papa Francisco como católico, que tem uma missão a cumprir, para que os homens se entendam, para que os homens se respeitem como irmãos. Então, o Espiritismo é também, além de uma doutrina filosófica, é uma religião baseada numa revelação divina e também nas instruções dos Espíritos. Mas não é um Espírito ou outro. Milhares de Espíritos em todos os lugares do mundo, espíritos superiores que ajudaram os fundadores do Espiritismo a trazer a terceira revelação, a revelação do Espiritismo. Por isso, eu disse no começo, como é bom aprender um pouco o que o Espiritismo ensina. Como foi bom eu aprender um pouco do Espiritismo e cair fora. Não abandonar, mas cair fora, deixar de lado aquelas coisas que para mim não fazem mais sentido. Porque toda religião ela tem duas faces. Uma humana, perversa às vezes, e outra divina. Eu respeito ainda o lado divino. Não posso falar mal de nenhuma religião, porque todas elas combatem apenas o materialismo. É uma religião, é uma ciência que discute a natureza dos espíritos, a origem e o destino e suas relações com o mundo. Esses dias, numa palestra que eu fiz a alguns espíritas nessa casa, trouxe um livro do padre francês, Padre François Brunner. Os mortos nos falam, os mortos se comunicam. A física quântica já comprovou isso. Um congresso nos Estados Unidos recentemente de estudiosos, a começar por Jürgenson, que redivive na Europa, Jürgenson deixou um aparelho para captar o som de um passarinho. E qual foi a surpresa dele? A mãe dele, chamando pelo apelido dele. A mãe dele, chamando-o pelo apelido. Jürgenson. Esse cara, eu estava em Roma na época que ele apareceu por lá, eu não o conheci. Mas foi uma pena. Fui convidado por Paulo VI na época para fazer os estudos lá na Igreja do Vaticano. E tem muitas coisas dentro da Igreja Católica, digo hoje, que aceitam algumas verdades sobre o Espiritismo com uma ou outra objeção apenas. E aquele padre que sempre vinha criticando, não falo o nome dele, que é a alma de Deus também, foi pedido para ele fechar a boca, porque a cristandade precisa do Espiritismo para vencer esse mundo materialista. É uma doutrina filosófica, é uma ciência experimental, através dos espíritos, comprovado pela física quântica,
e é também uma religião. Qual é o objetivo último que nós temos que fazer aqui na Terra? Ter ética, respeitar essa religião natural. Eu não sou católico nem evangélico, você pode dizer, sou só espírita. Você tem uma religião natural, que é a religião de Deus. Tu estás convocado para ser um lutador, para divulgar, para ter ideias mais esclarecedoras, para não termos mais dias tão tristes como estamos vivendo nesse país, onde falta, na base de tudo, moral, ética nas coisas. Falta o quê? Respeitar os meus irmãos, pobrezinhos, que precisam de ajuda, que precisam de remédio, que precisam de educação, que precisam de saúde, e que não pode ser roubado desse jeito as coisas que são de todos. Quem me dera na pátria de todos eu me achar contemplando a Jesus. Quem me dera no céu venturoso habitar com os arcanjos na luz. Neste mundo infeliz desterrado, eu não posso deixar de chorar com saudades de ti, céus amados. Sempre estou a gemer, suspirar. Fomos feitos para a eternidade. Muito obrigado, irmão.